E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar o revisaço de gramática das questões de IDIB, isso mesmo, né? Separei aqui 42 questões, as principais regras são cobradas pela banca IDIB nos últimos concursos, certo? Então, essas questões são questões mais recentes, das últimas provas, então aí vai facilitar a compreensão do que realmente vem sendo cobrado nas provas, tá bom? Então vamos lá. Separei por assunto e aí lembra de estudar apenas os assuntos que estão no seu edital, tá certo? Esse aqui é um curso que engloba todos os assuntos e vira e mexe. A BancDIB ela muda, né, algum conteúdo ou acrescenta ou retira, então fica atento nos conteúdos, então coloca num cantinho do seu ambiente de estudos os conteúdos que são cobrados no seu concurso, tá bom? Para não estudar conteúdos em vão. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então o revisaço de gramática da IDIB com emprego das classes de palavras, certo? Que vai englobar o estudo do substantivo, do artigo, preposição, do advérbio, do pronome relativo, da conjunção integrante, tá certo? Então, este vídeo aqui ele vai ser, a explicação vai ser mais rápida, mais objetiva, porque presumo que você já assistiu ao curso da IDIB, né? Viu todas as questões, então aqui vai ser uma forma de revisar alguns pontos por meio das questões, tá certo? Então, se você sentir dificuldade, revisa o vídeo novamente, tá bom? Vamos lá, né? Primeira questão, diz assim: como há corrupção, também é feita a céu aberto, os vocábulos em negrito podem ser classificados gramaticalmente como, né? Aí ele colocou artigo, preposição, preposição, artigo definido, pronome oblíquo, preposição, artigo definido, pronome oblíquo. Então, nesta mesma questão, já vamos revisar dois pontos importantes. Que o primeiro ponto é a ideia do artigo, né? Ó, o artigo define ou indefine o substantivo, vem antes do substantivo e concorda com o substantivo. É um detalhe muito importante, é ficar atento. Para ser artigo, tem que vir antes de substantivo e tem que concordar com ele. Lembra da concordância, né? Se o substantivo é masculino de singular, você vai dizer o. Se é feminino de singular, vai dizer a. Masculino plural vai dizer os. Feminino plural vai dizer as. Então tem de ter a concordância, tá certo? Então, vem antes de substantivo e concorda com ele. Nós temos o que? O artigo definido ou indefinido. O primeiro aqui, ó, a corrupção, o A vem antes de corrupção. Corrupção é um substantivo e está concordando. O A está concordando com corrupção. É a corrupção. Então, neste primeiro ponto aí, ó, é um artigo, preposição não, pronome oblíquo não. É um artigo definido. Professor, mas o segundo também vem antes de substantivo, ó. Céu é um substantivo. No entanto, céu aqui é masculino, o que significa que o artigo do masculino aí é o. O artigo de céu é o céu. Quando eu digo a céu, não pode mais este a ser artigo, este a não mais pode ser artigo, porque ele está vindo antes de um termo no masculino. No caso, pessoal, não está vendo o que? A tal da concordância. Se não está havendo concordância, não pode ser artigo, certo? Não pode ser artigo. Então aqui a gente eliminaria, aqui ó, não pode ser artigo. Aí vamos lá, gente. Preposição, vamos revisar, gente. Ó, vai ficar os slides aí no material de vocês. Aproveite, eu não vou explicar tudo que está nos slides, eu vou direto para a resolução das questões. E aí você pega esses esquemas e revisa o conteúdo, tá bom? Então, o segundo item, pessoal, ele é uma preposição. O a, ele está empregado como preposição. Lembrando que preposição é uma classe morfológica invariável, né? Ela não sofre flexão. O objetivo dela é ligar x a y, né? A preposição tem por objetivo ligar x a y. A preposição também possui valor semântico, de tempo, de lugar, de modo. Então, aí está os valores semânticos que uma preposição ela pode atribuir. No caso em questão, eu tenho assim, ó, o a no singular e o termo à frente sendo do masculino.
o a vai ser meramente uma preposição. E aí eu tenho ó, a mais masculino, como eu já mostrei para vocês, né? Eu tenho lá a céu aberto, céu como é masculino, a é preposição. Igualmente aqui, ó, carro a gás, ó, gás é masculino, o a é preposição. Então, neste caso aí, nós vamos ter a fórmulazinha aqui de a preposição, no caso a resposta da primeira é a letra A, em que eu tenho aqui ó, o a mais masculino. Há outras situações que o a vai ser preposição também, vou só listar aqui para vocês observarem, tá aqui ó, observarem tá aqui, o a mais masculino, o a mais artigo indefinido, a mais plural, a mais verbo no infinitivo, ó, a vencer, a mais pronomes indefinidos, ó, a todos, a mais pronomes pessoais, a ela, e a mais demonstrativos, esse, este, essa, esta, isso, isto, assistir a essa novela. Então tá aqui, isso fica com um material de resumo, de revisão. O importante foi a questão em si comentada. Então a resposta aí dá 1, letra A. Ok? Vamos para 2. Esses caras só perdem bala na periferia. A expressão grifada exerce função gramatical. Ó. Função gramatical. Perceba que eu tenho aqui, ó, na periferia, eu tenho o que chamamos aqui de locução. Professor, o que é uma locução? Locução é quando eu tenho um termo formado por duas ou mais palavras. Então, como este termo aí, ó, na periferia, é formado pelo termo na periferia, ou seja, é uma expressão formada por duas ou mais palavras, vai receber o nome de locução. Tranquilo? Qual é o valor semântico que na periferia é atribuído? Na periferia apresenta a ideia de quê? Apresenta a ideia de lugar. A periferia representa a ideia de quê? Ideia de lugar. E aí nós vamos ter o seguinte, né? A famosa locução adverbial, que é muito importante para a nossa prova. É cobrado bastante nos concursos. Então, olha só. Locução adverbial. O conceito de locução é o quê? Duas ou mais palavras. E essa locução adverbial representa ideia de tempo, de modo, de lugar, de negação, de afirmação, de dúvida, de intensidade. A locução adverbial sintaticamente é um adjunto adverbial, então cuidado, ó, locução é morfologia, adjunto adverbial é sintaxe. Então, por exemplo, ó, no Brasil é uma locução, porque é a junção de duas ou mais palavras. No Brasil dá a ideia de lugar, então nós vamos dizer que no Brasil é um adjunto adverbial. Nos últimos meses de 2020, é uma locução também, dá a ideia de tempo, também vamos chamar de locução o quê? Adverbial. A mesma coisa acontece aqui, ó. Houve a abertura de shows no Brasil. No Brasil é uma locução, representa ideia de lugar, é uma locução adverbial. Então, locução adverbial, duas ou mais palavras com valor de advérbio, com valor circunstancial, né? Representando ideia de tempo, modo e de lugar. Fica atento com isso, né? Fica atento aí por conta justamente da ideia, né? Ó, locução é morfologia. Se ele tivesse perguntado qual é a função sintática, seria adjunto adverbial. Então, nessa questão 2 aqui, ó, a resposta é letra C, locução adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar, certo? Se ele perguntasse a função sintática, se fosse a expressão grifada, essa função sintática de seria adjunto. Lembra desse detalhe, certo? Olha, locução é morfologia e adjunto é sintaxe. Então, cuidado porque pode vir os dois na mesma questão. O que vai diferenciar é justamente a pergunta, tá certo? Ok. Vamos para a 3. Na tirinha acima, as palavras mais, que aparecem no primeiro quadrinho, e mas, que aparecem no segundo, pertencem respectivamente à classe gramatical, né? Vamos lá. Nós temos a ideia aqui de mais com i ou mais sem i. Olha aqui o nosso esquemazinho. O mais sem i, o mais, ele é uma conjunção chamada de conjunção
adversativa. Neste caso, ele tem uma relação estabelecida de oposição. Estabelece uma relação de oposição. Neste caso, ele equivale a porém. Porém, ó, ele se dedicou muito. Porém, não foi aprovado no concurso. Então, este mais sem i, ele é uma conjunção adversativa, expressa uma relação de quê? De oposição. Quando eu volto para a questão, o outro mais aqui, ó. Tudo bem que você foi o único que aceitou brincar de casinha comigo, mas acho que você leva a brincadeira muito a sério. Mas, ou seja, esse mais aqui, ó, é uma conjunção adversativa e veja que você pode substituir por porém. Porém, acho que você leva a brincadeira muito a sério. Outras conjunções adversativas, por exemplo, é o todavia. Todavia, acho que você leva a brincadeira muito a sério, né? Você pode também trocar por no entanto. No entanto, acho que você leva a brincadeira muito a sério. Entretanto, né? Então, são conjunções também adversativas, né? Todavia, no entanto, entretanto, temos o mesmo assim, certo? O ainda assim. Então, são conjunções que equivalem a ela. Então, o segundo, ele é advérbio? Não. Ele é pronome? Não. Ele é adjetivo? Não. Ó. Ele é conjunção. Só tenta responder por eliminação, que fica mais fácil. O outro mais, ele é o quê? Um advérbio, né? E aí tem que ficar atento com o seguinte, ó. O outro mais, ele pode ser advérbio ou pronome, né? E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando eu tenho um mais, com função de advérbio, você vai aplicar o joguinho do liga-liga. Esse mais, ele vai modificar um adjetivo, ele vai modificar um verbo, ou ele vai modificar a ele mesmo, vai modificar o próprio advérbio. Quando o mais for um pronome, aí você tenta associar. O pronome é a classe morfológica que acompanha quem? O substantivo. Então toma muito cuidado com a ideia justamente dessa, certo? Ó, olha só. Mais pessoas compraram mais, certo? E aí eu tenho que observar, ó, mais se refere a pessoas, mais se refere a compraram. Então tem que ter o quê? Esse joguinho do liga-liga. Mais se refere a pessoas, ó, pessoas é um substantivo. Logo esse mais aqui, ó, ele é um pronome. Cuidado para não sempre achar que mais é advérbio. Compraram mais, esse mais está se referindo ao verbo comprar. Então, este segundo mais aqui, ó, ele é um advérbio. Bom, outra ideia aqui, ó, que o mais, ele é antônimo de menos. Ó. Mais, ele é antônimo, ele é oposto. Ele é oposto a menos. Então, aqui, ó, mais pessoas compraram mais, eu posso falar mais pessoas compraram menos. Então, tenta ficar atento, porque nessa questão aqui, ó, ele não colocou pronome, né? Pronome, conjunção, pronome advérbio, mas ele poderia ter explorado isso. Aí eu tenho aqui, ó, precisamos economizar mais, ó. Mais está se referindo a economizar. Economizar, no caso, é verbo. Então, este mais aqui, ó, ele é um advérbio. Lembrando que advérbio é uma classe morfológica invariável. Ela não flexiona. Se ela não flexiona, fica atento, porque aí já é uma forma de você eliminar na hora da prova. Não flexiona. E olha só o que eu consigo dizer, ó, precisamos economizar menos. Então, eu tenho aí mais como antônimo de menos. Resposta, letra C. Tá bom? Então, fica aí a ideia de que por mais pode ser advérbio ou pronome. Fica atento a isso, tá bom? Próximo, 4. As palavras você e comigo
que aparecem na tirinha, morfologicamente, são classificadas como pronome. A partir dessa classificação é possível afirmar que, pessoal, existem vários tipos de pronome, né? Pronome pessoal, pronome pessoal, pronome indefinido, pronome oblíquo, né? Relativo, possessivo. Aí eu tenho aqui, olha, o você e o comigo. Edson, você é um pronome demonstrativo? Não, não é. Não é um pronome demonstrativo. Aí eu tenho aqui a tabelinha, pessoal, dos pronomes pessoais. Olha. Os pronomes pessoais, eles são divididos em duas categorias. A categoria 1, pronomes retos. Categoria 2, pronomes o quê? Pronomes oblíquos. Certo? Olha o que eu tenho aqui dentro dos pronomes. Olha. Comigo. Comigo é um pronome pessoal oblíquo. Então ele pode dizer, é um pronome oblíquo, como também pronome pessoal oblíquo, como também pronome pessoal. Está dentro da categoria pronomes pessoais. Ó, comigo é um pronome indefinido? Não. Comigo é um pronome relativo? Não. Comigo é um pronome possessivo? Não. Pronome possessivo é o seu, o sua, né? O nossa. Pronome indefinido é todos, é ninguém, certo? Pronome relativo é o que, é o cujo, é o onde. Só para você se situar bem. Então, nessa letra A, eu tenho dois pronomes, o quê? Dois pronomes pessoais. O você e o comigo. Eu coloquei a tirinha? Não coloquei não. Aí, olha só aqui, ó. Professor, mas o você, ó. O você está aqui dentro, ó. Você é um pronome pessoal de tratamento. Então, esta nomenclatura, você, tanto ele pode dizer que é um pronome pessoal, como também pode dizer que é um pronome de tratamento. Bom? Então, tá aí a resposta. Letra A. Veja que por eliminação, boa parte das questões de IDIB eu consigo acertar. Boa parte das questões de IDIB eu consigo acertar sem muitos problemas. Tá bom? Por eliminação. Ó. Tá bom? Ok. Vamos lá. Próxima questão. Estou meio nervosa. Aceita meia xícara de chá de camomila? Então tá aí o nosso item, né? Aí diz assim, ó, leia atentamente a tirinha acima, né? Em relação ao emprego do meio. Em relação ao emprego do meio ou meia, nós vamos ter aqui, ó, meio. Meio pode ser numeral. Numeral é classe morfológica variável. Isso significa que flexiona. Então posso falar meio, meia. Meio como advérbio, lembra que o advérbio é invariável, que significa que não flexiona. Então, flexiona é numeral, advérbio não flexiona. O advérbio, o meio, quando for numeral, ele indica metade. Ele indica metade. Meio, quando for advérbio, você substitui por um pouco. E aí toma muito cuidado. Se meio for um pouco, se for equivalente a um pouco, ele não vai flexionar. Vai ficar apenas uma única forma, que é meio. Olha só, a candidata estava meio preocupada. A candidata estava metade preocupada ou um pouco preocupada? Muito simples. A candidata estava um pouco preocupada. Neste caso, ó, o meio equivale a um pouco. Este meio aqui, ó, ele é o quê? Um advérbio. Bebeu meia taça de vinho. Ó, ele bebeu o quê? Metade da taça. Metade de. Bebeu apenas metade da taça de vinho. Neste caso, o meio indicou metade. Ele está empregado aqui como um numeral. Ele está empregado aqui como um numeral. Bom? Então, assim sendo, ó, eu tenho aqui, ó, estou meio nervosa. Meio nervosa, eu tenho a ideia de que estou um pouco nervosa. Se estou um pouco nervosa, o primeiro meio é um advérbio. Veja só que meio ele não flexionou. Veja que eu não posso falar aqui
Estou meia nervosa. Não, você não está metade nervosa, você está um pouco nervosa. Aceita meia xícara aqui está na indicação de metade. Neste caso aqui, se meio indica metade, ele é o que? Um numeral. Bom, estou meio nervosa, estou um pouco nervosa, meio é advérbio. Aceita meia xícara, aceita metade da xícara, meia é numeral. Neste caso, ó, possui o mesmo... leia atentamente a tirinha acima, né? Trata-se na mesma ordem que se encontra de um advérbio e de um numeral, com certeza, né? Meio nervosa é um advérbio, meia xícara é um numeral. Meio é invariável e meia aceita variação em gênero e número. Cadê? Em relação ao emprego do meio e do meia, né? Ó, meio é invariável? Sim. Meia aceita variação em gênero e número, né? Eu acho que é de acordo com a tirinha, né? Leia atentamente a tirinha. Ele aceita aqui? Não, né? Meia xícara, né? Meia xícara, o meia está no singular para concordar com xícara. Está no singular. Bom? Estão empregadas corretamente? Ah, desculpa, pessoal. Desculpa. Ele quer incorreta. Ele quer incorreta. Então, voltando aqui, ó, não é A mais, ó. Ele quer incorreta. Ele quer incorreta. A incorreta é a D. Incorreto possui o mesmo significado, é incorreta. Não possui o mesmo significado porque na primeira indica um pouco e na segunda indica metade. Certo? Tá errado lá. Aqui, gente, trata-se na ordem. É um advérbio primeiro e o numeral segundo? Sim. O primeiro meio é invariável? É, porque ele é advérbio. O segundo meio, veja que já está flexionado. Meia aceita variação em gênero e número? Aceita, porque como nós vimos aqui, ó, meio como numeral, ele varia, ele flexiona. Meio como advérbio, não. Meio como advérbio, não flexiona. Bom, estão empregadas corretamente? Sim. Estaria errado se tivesse meia nervosa. Se fosse meia nervosa, estaria errado porque esse meia aqui não pode flexionar porque ele é um advérbio. Correto é meio nervosa. Bom, então desculpa aí pelo equívoco. Incorreta a letra D. Possui o mesmo significado? Não. Bom? Ok. Questão 7. 7 diz assim. Após que o ano que está começando, espera que as pessoas que sejam melhores. O vocábulo que é uma das funções do que, pode exercer diferentes funções gramaticais nas orações. Ao analisar a função do que em dois momentos diferentes da fala de Mafalda, pode-se classificá-lo como sendo. Aqui nós temos o que, o que, né? Com que, após o que e o ano que, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro, né? Ó, ele colocou pronome relativo, conjunção integrante, conjunção explicativa. Vamos ver aqui. O primeiro que, ó, após o que, ó, o primeiro que está relacionado a verbo. Então aí a tendência é que esse que seja conjunção integrante. Então, ó, relacionado a verbo, e eu consigo substituir por isso. Vamos ver se eu consigo, ó. Função do que, conjunção integrante, lembra lá? Ele é relacionado a verbo e você consegue substituir o que por isso. Vamos ver? Aposto o que está ligado ao verbo apostar, consigo dizer aposto isso. Aposto isso, este que aqui é uma conjunção integrante. Não é relativo, não é conjunção explicativa, não é conjunção explicativa. Então, olha só, por eliminação a gente já chegava na resposta. Outra ideia da conjunção integrante é que ela introduz o que? Conjunção integrante introduz oração substantiva. Então, o primeiro está ligado a verbo, consegue trocar por isso e introduz uma oração substantiva. Então, este carinha aqui está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Ok? Beleza. Professor, e o segundo que? O segundo que ele é um relativo.
Porque, ó, ele retoma, ó, o relativo ele retoma substantivo ou pronome, né? Tem esse poder. E você consegue substituir, ó, por o qual ou por a qual. Ó. Enquanto a conjunção você troca por isso, o relativo nós vamos trocar por o qual ou a qual. Enquanto a conjunção introduz oração substantiva, o relativo, oração adjetiva. Então, sempre lembra, pronome relativo, oração adjetiva. Conjunção integrante, lembra, oração substantiva. Certo? Isso sempre tem que estar relacionado, uma coisa a outra. Só marque que é uma oração adjetiva quando primeiro classifique se é relativo. Só marque se é oração substantiva se antes classificar como conjunção integrante. Eu coloquei as fórmulas aqui para você, olha. Fórmula do pronome relativo, retoma pessoas ou coisas, consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. A fórmula da conjunção integrante está ligada a verbo, consegue substituir por isso. Tá bom? Aqui na questão, ó, após que o ano que está começando, ó, o que é que está começando? O ano, ó, o que está retomando a palavra ano. Perceba que eu consigo dizer, aposto que o ano, o qual está começando. Se é o qual está começando, este que ele é um pronome relativo. Aí lembra? Relativo introduz oração subordinada ao que? Adjetivo. Então, respectivamente, o primeiro introduz uma oração substantiva, pois é uma conjunção integrante. O segundo que introduz uma oração adjetiva, pois é um pronome relativo, tá bom? Pessoal, a resposta aqui é, ó, conjunção não, pronome indefinido não. A resposta é letra A, da 6, tá bom? Só um detalhezinho aqui que eu chamo a sua atenção para essa conjunção explicativa. Fica muito atento aí. Conjunção explicativa, o que equivale a pois. Tá? Como ele cobrou nas alternativas, eu vou colocar aqui para você colocar no seu esquema. Conjunção explicativa, você substitui o que por pois. Geralmente aqui, na conjunção explicativa, vai haver um verbo expressando uma ordem. Anota aí. Tipo assim, ó. Não desista que o edital vai sair. Então, só aqui para você ver, ó, não desista é ordem, que o edital vai sair, ó, não desista, pois o edital vai sair. Então, cuidado, só para você perceber que tem essa função também de conjunção coordenada explicativa, o que equivale a pois, e eu tenho essa ideia de substituir. Bom, então geralmente ocorre com ordem, não desista, tente trocar o que por pois o edital vai sair. Neste caso aqui, ó, o que é uma conjunção explicativa. O que é uma conjunção explicativa? A resposta é a alternativa A. Primeiro, o que é conjunção integrante, está ligado ao verbo apostar. Posso trocar por isso, aposto isso. O segundo, o que é relativo, retoma a palavra ano, o ano que está começando. Consigo trocar por o qual? O ano, o qual está começando. Letra A é a resposta, tá bom? Ok. Vamos para a 7. A 7 é uma questão sobre tempos verbais. A 7 diz assim: em períodos compostos, as orações que se interligam precisam de verbos que estejam com os tempos verbais correlacionados para manter o sentido pretendido da mensagem. Na fala do personagem, ó, veja como essas questões são retiradas de um fragmento, de uma tirinha, né, de uma charge. Então veja que eu não coloquei porque só pelo o fragmento que ele coloca na questão dá para responder, mas muitas questões de AIDIB são retiradas de imagens, tá bom? Ó, na fala do personagem, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Os verbos destacados estão empregados corretamente nos tempos. Pessoal, aqui há uma relação de duas coisas. A primeira delas é o
é o tempo. A primeira delas é o tempo verbal e a segunda dela é o modo verbal. Eu prefiro que primeiro você comece respondendo pelo tempo. Pelo tempo verbal vai ser dividido em três, que é o pretérito, que é o passado, o presente e o futuro. Porque só por isso aí a gente já consegue eliminar algumas questões. O outro item aqui é o modo. O modo ele também se divide em três, que é o modo indicativo, que é o modo do subjuntivo e o imperativo. Bom? Então aqui ele colocou, ó. Vamos começar pelo primeiro, ó. Esperam. Ó, presente, pretérito, presente, presente. Vamos ver? As pessoas esperam. Vamos lá, gente. Uma dica aqui. Se você está com dúvida se o verbo é no presente ou não, tenta variá-lo. Pega o verbo e tenta variá-lo em outro tempo verbal. Por exemplo, se fosse no futuro, como é que seria? As pessoas esperam. Então, as pessoas o quê? Esperará. Esperará, esperaria. Se fosse passado, esperou, esperava. Então perceba que este verbo esperam, ele não é pretérito. Ele está no quê? No presente. Ó. As pessoas esperam. Esperam. Então é uma situação que atual. Tá bom? Então veja que aí você consegue matar pelo menos uma alternativa. A diferença é do modo indicativo, do modo subjuntivo. Depois você vai para isso, mas não resolva agora. Olha a palavra seja. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor. Ora, se é o ano que está começando e que este ano seja melhor, o seja também é presente. Se for no passado, seja era o quê? Foi melhor. O ano passado foi melhor. Se for no futuro, o próximo ano será melhor. Então veja que o seja, ele também é presente. Olha. Pretérito eu elimino, pretérito eu elimino. Tá bom? Aí perceba, eu cheguei à resposta, né? Ó, letra C. O primeiro é presente do modo indicativo e o segundo é presente do modo subjuntivo. Então vamos revisar rapidinho os modos, ó, os modos verbais. Por que o primeiro ele é indicativo? Ó? Por que o primeiro é indicativo? Porque o indicativo exprime o quê? Exprime fatos, exprime o quê? Certezas. O indicativo, ele é o mais cobrado nas provas. Ele é o mais cobrado nas provas. O modo subjuntivo é o modo quê? De desejos, de possibilidades de dúvidas. Então, se eu digo aqui, ó, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor, o seja, ele é subjuntivo por ser o quê? Um desejo, né? É um desejo. Então, ele é o quê? O segundo aí, ó. Ele até diz aqui, ó, ele é o quê? Ele é de presente de quê? Do subjuntivo. Bom, o primeiro, ó, esperam, as pessoas esperam é o quê? Uma certeza. Por isso que o primeiro é o quê? Modo o quê? Indicativo. Modo do indicativo. Bom, vamos ver aqui agora, olha só. Os tempos verbais, aqui são os modos, ó. Eu estudo durante o dia. Estudo é o quê? É indicativo. Talvez eu estude durante a noite. É uma dúvida, então é o quê? Subjuntivo. O imperativo é o quê? Pedidos e ordens. Não desista. Então, tem essa relação aí dos modos verbais. Quanto aos tempos, nós vamos ter essas três categorias, né? Pretérito, que é o passado, presente e futuro. Eu coloquei aqui o que cada um significa. Ó, pretérito perfeito é o passado concluído. Pretérito imperfeito, passado interrompido. Mais que perfeito, passado do passado. Tá bom? Presente. O presente é um dos mais explorados. Presente indica uma ação simultânea, uma ação na atualidade, né? Presente. Futuro. Futuro ele é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Qual é a diferença? O futuro do presente é uma certeza.
irá se realizar. Futuro do pretérito é uma possibilidade. Ia se realizar. É uma possibilidade. Bom, então deixo aqui só mesmo para fins didáticos, para fins de revisão, o que cada um significa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então a resposta aí dá 7, letra C.